Amém, irmãos? Amém. Essa semana a gente vai continuar falando sobre avivamento. Essa necessidade que nós todos temos e que a igreja toda precisa. E hoje a gente vai falar sobre avivamento num texto que a gente não está muito acostumado. Em João capítulo 9. João capítulo 9, ele vai narrar um dos 7 milagres que o apóstolo João fala acerca de Jesus no seu evangelho. E se nós pudéssemos definir o avivamento em algumas palavras, com certeza uma dessas palavras seria visão. Como na parábola do filho pródigo, o pai diz: o meu filho estava morto e ele viveu, né? Estava perdido, eu não via ele e ele foi achado. E o grande sentimento que nós temos muitas vezes no mundo é esse sentimento de que nós não sabemos de onde nós estamos vindo, nem para onde nós estamos indo. E esse, na maioria das vezes, é um sentimento desesperador. É o que a gente vai encontrar aqui na vida desse cego de nascença. Um jovem que havia sido desamparado por todos, um jovem que já havia perdido as expectativas, qualquer tipo de expectativa que ele tivesse para a vida dele já havia sido perdida a essa altura. E no capítulo 9 aqui nós vamos entender que para que tenhamos uma igreja avivada, nós precisamos ter pessoas avivadas. Temos falado, desde ontem, que o tema avivamento tem sido colocado pelo Senhor na nossa vida, que nós vivemos em um universo coletivo, mas mesmo nesse universo coletivo, o coletivo é formado por um individual. Então nós precisamos ter muito cuidado se de fato nós somos pessoas que temos andado pelo Espírito Santo, portanto estamos vivos, ou se ainda nós estamos mortas ou adormecidas. Eu quero começar logo, o capítulo é um pouco longo, então diz assim o capítulo 9 do Evangelho de João. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E aqui já é bom a gente dar logo uma parada, porque todo avivamento, ele não começa com a gente, ele começa com Jesus. Por exemplo, eu tenho certeza que Jesus quer avivar algumas pessoas aqui hoje, a começar de mim, por isso ele nos trouxe. Ele sabia da nossa necessidade e ele nos viu antes que nós tivéssemos qualquer compreensão sequer da sua existência. Esse homem é cego de nascença. Ele não faz a mínima ideia quem está passando pela região, e ainda que alguém dissesse quem era Jesus, ele nunca tinha visto Jesus. No final desse capítulo ele tem um encontro com Jesus, já enxergando, e ele não reconhece, afinal de contas ele não conhecia Jesus. Então, o avivamento começa com Jesus. Jesus olha para nós e ele sabe da nossa necessidade nessa noite. Ele sabe que para que nós possamos completar a carreira que nos está proposta, a gente precisa receber vida da parte dele. A gente precisa receber força. A gente precisa receber direcionamento. A gente precisa muitas vezes de uma exortação santa, vinda da parte dele, para que possamos colocar a nossa vida em ordem. Então, no versículo 2 ele diz: e os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Havia sempre, e há ainda hoje, esse debate acerca, os espíritas, eles acreditam muito nisso, que na questão da reencarnação, nós acreditamos na ressurreição. Os espíritos que acreditam na reencarnação, ele acredita que uma pessoa que nasceu cego é porque na vida passada fez alguma coisa de ruim. Os judeus não acreditavam em reencarnação, mas eles acreditavam de alguma forma que aquela pessoa poderia ter feito, agora pasmem, alguma coisa no útero da mãe. Ou por algum pecado do pai ou da mãe, aquela criança tivesse nascido dessa forma, cega. A gente vai perceber mais adiante, no capítulo 9, que essa vai ser uma das acusações que os religiosos do Sinédrio vão fazer a esse jovem. Vão dizer: você nasceu em pecado.
Né? Por que eles dizem isso? Eles não dizem isso aleatoriamente, somente com o objetivo de ofender. Claro que eles querem ofender, mas eles falam isso também porque esse jovem havia nascido cego e eles acreditavam que se ele nascesse cego é porque boa coisa ele não era. Já Jesus, ele vem e dá uma resposta completamente inesperada. Quem pecou para estes ou seus pais para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou e nem os seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. E com certeza, irmãos, de longe, uma das maiores obras de Deus é o avivamento. É quando Deus aviva o seu povo com o Espírito Santo. É quando Deus comissiona o seu povo a viver uma vida santa, uma vida pautada nos princípios que Ele mesmo predeterminou para nós. Isso é uma vida avivada. Avivamento, irmãos, ele pode ser também sinônimo de santidade. Amém. Uma pessoa santa, com certeza, é uma pessoa avivada. Ninguém pode ser santo se ele não estiver cheio do Espírito Santo e, consequentemente, cheio de vida. Então, aqui no versículo 4, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. E Jesus mostra que o avivamento, irmãos, por mais que seja uma obra de Cristo, é algo que é feito também pela igreja. A partir do momento que a gente prega a palavra de Deus, aqueles que por Deus foram eleitos serão avivados por essa palavra, mediante o agir regenerador do Espírito Santo no íntimo dos ouvintes. Um exemplo muito bonito disso é Lídia, a vendedora de púrpura que vivia em Filipos. Não somente ela estava naquele dia, mas foi ela que, ouvindo as palavras que saíram dos lábios de Paulo, ouviu aquelas palavras como vindo do próprio Deus, pois Deus abriu o coração dela para que ela recebesse aquelas palavras. E aqui Jesus está mostrando essa realidade. Nós vimos isso na questão do carcereiro recentemente. O apóstolo Paulo estava com o corpo todo ferido dos açoites injustos que ele havia recebido, mas antes mesmo de receber os cuidados que a sua saúde exigia, o apóstolo Paulo se viu impulsionado a pregar o Evangelho para aquelas pessoas que estavam diante dele. Então o avivamento, irmãos, é uma necessidade urgente. Nós não sabemos até quando a porta vai estar aberta para as pessoas que estão diante de nós. A gente sempre prega como se fosse a nossa última oportunidade. Cada segunda-feira aqui no Cosme de Farias é como se fosse a última segunda-feira. Oramos, quem sabe tenhamos a próxima e outras, se for a vontade de Deus, glória seja dada a Ele, para que sua vontade seja satisfeita. Bom estar com os irmãos falando sobre a palavra de Deus, mas a gente não sabe até quando. A gente não sabe até quando o Senhor terá misericórdia. A gente não sabe até quando o Senhor estará com seus braços abertos aos pecadores, porque chegará um momento em que esses mesmos braços que se abrem para abraçar os pecadores que se arrependem, esses braços desembainharão uma espada que trarão juízo aos pecadores que não se arrependeram no tempo oportuno. Então aqui Jesus fala dessa necessidade de pregarmos o Evangelho. Falamos ontem como nós cada vez mais pedimos ao Senhor que nos abençoe em ser uma igreja missionária, uma igreja que procura pregar o Evangelho a toda criatura, em todos os lugares que tivermos oportunidades. Não é por acaso, todas as vezes que chega algum irmão novo, que vem de outra localidade, né, que a gente já está acostumado, a gente sempre nutre no nosso ser interior a expectativa de pregar o Evangelho naquela localidade também. Ontem eu estava conversando com o irmão Fábio, com a sua esposa, né, sua pequena filhinha. Ele tem um amigo também que a gente batizou recentemente, Mateus. Ele traz outras pessoas também, mas minha mente não deixa que eu acumule tantas informações, eu não sei o nome de todos. Mas eu sei que eles são de lá perto, lá de Paripe. Ele disse que mora perto de onde a irmã... Vista Alegre. É perto de onde a irmã trabalha, a irmã Cláudia. Né? Eu me lembro no dia
o enterro do filho de Edeval, nós fomos levar a irmã Cláudia lá no trabalho dela e ele já mora ali perto. E a gente viu a quantidade de gente que tem lá, é muita gente que mora naquele local. E já veio no meu coração logo um desejo de pregar também naquele lugar. E a gente sabe que todo evangelismo começa com o quê? Oração. Então a gente tem orado por isso já. Então, o nosso desejo é esse, porque a gente sabe que é dia. A noite vai vir. Os irmãos têm visto recentemente. Há 3 semanas eu tenho estado bem mal, mas desde a semana passada para essa semana a minha saúde piorou muito, né? Mas isso não tem me impedido de pregar o Evangelho um único dia sequer e nem vai me impedir, né? Eu creio nessa graça soberana do Senhor, porque é dia, é a época da gente pregar o Evangelho. Independentemente se as pessoas vão ouvir, se as pessoas vão se converter, a missão é nossa. Eu postei até uma frase ontem no Facebook, quando eu cheguei em casa, nós falando justamente disso, que pregar o Evangelho não é uma invenção da igreja, mas é uma ordem que foi dada a ela por Cristo. Então nós não estamos aqui inventando nada. Nós não estamos aqui porque queremos chamar a atenção de ninguém. Nós estamos aqui porque o Senhor Jesus nos comissionou. Ele nos deu essa missão de que deveríamos pregar o Evangelho com o mesmo amor, com o mesmo afinco, com o mesmo zelo, para uma pessoa como para 1 milhão de pessoas. Para Deus não importa se serão milhares de convertidos ou se nenhum. O importante é que pregar o Evangelho glorifica a Ele. Pregar o Evangelho glorifica o Deus do Evangelho. De tudo aquilo que Deus fez, nada é mais lindo do que o Evangelho. O plano de Deus para salvar pecadores. Porque tudo aquilo que a gente vê lá na criação, em Gênesis, capítulo 1 e 2, o Senhor cria do nada, mas o Evangelho é a única coisa que Deus cria, que recria de algo que estava sujo. O homem estava em pecado, mas Deus projetou um caminho de salvação, inclusive para esse homem pecador, por meio, olha que coisa, por meio do seu próprio Filho unigênito. Então, quando a gente prega o Evangelho, a gente sente o amor de Deus na sua potência mais elevada. Por isso que pregar o Evangelho é algo tão importante para a igreja. Independentemente dos convertidos, dos novos convertidos, que virão, porque nunca deixaram de vir e nunca deixarão. A Bíblia disse que Deus vai acrescentar dia a dia aqueles que vão ser salvos. Então nós não temos nenhum tipo de temor nesse sentido. Pastor, e se ninguém se converter? Se ninguém se converter, glória a Deus. Mas provavelmente algumas pessoas vão se converter. Porque o mesmo Deus de ontem é o de hoje, né? Então, aqui ele está falando a respeito disso, dessa necessidade de nós nos mantermos sempre motivados. Nós não podemos de forma nenhuma esmorecer nesse nosso ofício santo, que não foi dado nem aos anjos, mas foi dado a nós, pregar o Evangelho. Não é prometer coisas, não é fazer milagre, não é querer ensinar uma vida moralmente correta para uma sociedade imoral, mas é pregar o Evangelho. Então aqui ele diz, versículo 5, enquanto estamos no mundo, eu sou a luz do mundo. Nós estamos no mundo. Jesus disse isso enquanto ele ainda estava conosco. Mas eu quero dizer a vocês, irmãos, que essa verdade ainda vale. Algum de vocês leu o Sermão do Monte? Prestou atenção quando José fez a exposição, há alguns meses atrás, eu acho que foi ano passado, não foi, filho? Que você fez a exposição, começou a exposição do Sermão do Monte. Lá no Sermão do Monte, no capítulo 5, diz, vós sois a luz do mundo. A luz que veio por Cristo continua no mundo por meio daqueles que estão em Cristo. Nós somos a luz. Olha a responsabilidade que nós temos, irmãos. Por que você acha que o inimigo tem uma fúria tão grande contra a gente? Porque Deus permite tantas provações na sua vida e na minha.
para que essa luz fique ainda mais forte. Eu não quero de forma alguma fazer apologia às festividades juninas, até porque, infelizmente, né, elas fazem mais mal do que bem. Mesmo que essas festividades sejam celebradas sem nenhum tipo de conotação religiosa, mas elas não fazem bem. Mas vocês com certeza já viram uma fogueira, já viram? E uma fogueira, ela queima, ela emana mais luz quando ela está mais fraca ou quando ela está mais forte. Se a gente botar mais lenha e o fogo ficar mais quente, o que vai acontecer? Vai iluminar o quê? Mais. Então, meu filho, você quer iluminar mais, se prepare que o negócio vai queimar. Senhor, me usa! Aí quando ele começa, né, a apertar os parafusos para usar, opa, aí não, aí doeu. Ô, gente, você tinha acabado de dizer que era para Deus te usar, e agora que ele usa não tá doendo? Então a gente tem que se decidir, irmãos. Avivamento é isso. A gente viu como foi para Paulo chegar até a família do carcereiro. Ele teve que passar pelo quê? Açoites e prisão. Então a gente precisa tomar cuidado com o que a gente está pedindo. Você quer mesmo que Deus avive você? Você tem certeza do que você está pedindo? Porque para avivar você, Deus vai usar céus e terra. Vai mover céus e terra para fazer de você um vaso, um utensílio usado para a glória dele. Mas isso não vai ser indolor. Vou logo lhe avisando. Vai te dar alegria, sem dúvida, mas vai trazer consigo também dores. Então aqui, dito isso, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Versículo 6. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego. Olha que coisa. Jesus podia ter curado esse cego de tantas outras formas, como uma única palavra. Jesus podia ter tocado nele, mas ele escolhe fazer isso dessa forma. Ele faz lodo, ele unta os olhos do cego e ele dá uma tarefa ao cego. Olha que coisa. Que coisa interessante. Mas Jesus, como é que você vai dar tarefa para uma pessoa que não está vendo? Aquele homem não estava vendo com os olhos, mas ele já estava vendo com o coração. Ninguém pode responder positivamente a uma ordem de Cristo se o coração não estiver batendo. Se o coração não estiver batendo, espiritualmente falando, a resposta de todos os pecadores vai ser igual à do jovem rico. Vai embora, ainda que triste, mas não vai obedecer a ordem do Senhor Jesus. Totalmente diferente da resposta desse cego. Ele tinha todas as justificativas para dizer: ô Senhor, me perdoe. Se o Senhor pode me curar, me cura. Agora o Senhor suja o meu olho, que já não faz enxergo, e ainda agora está me mandando ir andando até outro lugar. Ele reclamou? Por que não reclamou? Porque quem está em busca de avivamento, irmãos, não acha nada ruim. Tudo é bom. Amém. É como o servo de Naamã. Naamã não está querendo ser curado. Aí chega lá, vai conversar com Eliseu. Eliseu nem sai da janela. Eliseu manda o seu ajudante. Ó, diga a ele tomar 7 banhos no Rio Jordão. Naamã fica indignado e diz: não vou tomar banho coisa nenhuma. Ele já está lá na mente dele, que ele vai voltar para a cidade dele, e ele está revoltado com o tratamento que ele recebeu. Mas aí o servo de Naamã diz: meu senhor, o senhor autoriza eu falar uma coisinha? Aí Naamã diz: tudo bem, pode falar. Se ele tivesse te dado uma ordem assim, né, grandiosa, difícil de se fazer, você faria, não faria? Faria. Mas ele te deu uma ordem simples, o que é que custa o senhor tomar 7 mergulhos no rio aqui? Se o senhor não se curar, não se curou. E no 7º mergulho, que foi o que aconteceu? A pele de Naamã ficou igual a pele de bebê. Então perceba, irmãos, como as coisas de Deus são. O que Deus espera de mim e de você? Fé. Você acredita? Você acredita nele?
Se você não tem fé, irmãos, você nunca vai ser avivado. Se você não acredita nas ordens que Ele te dá, como a gente falou ontem, qual foi a ordem que Jesus deu para aqueles homens que estavam acompanhando Ele 40 dias na Galileia depois de ressuscitado? Vão para Jerusalém, mas Jerusalém é o lugar onde tudo está pegando, Senhor. Usando um jargão, né, do coronavírus, Jerusalém é o epicentro da confusão. É lá em Jerusalém que o Sinédrio está querendo pegar a gente. O Senhor está mandando a gente voltar para lá. Volte para lá e fiquem lá esperando serem revestidos de poder. Eu quero que você entenda, irmãos, que Jesus nunca vai nos dar uma ordem que seja fácil para a nossa carne aceitar, ainda que seja fácil de fazer. Como eu disse a vocês, Naamã recebeu uma ordem simples do ponto de vista natural, não foi? Tomar 7 mergulhos, né, no rio, dar 7 mergulhos no rio Jordão. Talvez para mim e para vocês seja super fácil, mas para Naamã não era, porque ele tinha um problema. Qual era? O orgulho. Para Naamã, aquilo ali foi dificílimo. Ele teve que vencer o orgulho dele, ele teve que jogar todo o orgulho dele fora para pisar o dedo naquele rio. Que ele dizia, esse rio imundo, esse rio sujo, lá no meu país tem rios muito melhores que esse. Então, para a gente, de fato, buscar um lugar próximo do Senhor, a gente vai ter que deixar uma série de coisas para trás, como a gente vai ver aqui. Então, versículo 6, versículo 7. Dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou, e voltou, e voltou. Isso é avivamento. Eu era cego, e agora? Isso é um hino da igreja, de um homem que foi avivado, chamado John Newton. Eu estava morto, e eis que agora estou vivo. Eu era cego, e agora eu vejo. John Newton teve essa mesma experiência. E chamou isso de quê? Avivamento. Graça maravilhosa. É o hino de John Newton. Versículo 8. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam, não é este o que estava sentado pedindo esmola? E todo mundo fica o quê? Horrorizado. No dia que você estiver avivado, no dia que eu e você vivermos um dia, e eu estou falando isso no passado, no futuro, porque eu acredito que a gente não chegou ainda nesse nível. Amém. No dia que a gente chegar num dia que a gente estiver cheio do Espírito Santo, meu irmão, o povo vai botar o dedo. Tá doido. Ali tá maluco, não é possível. Rapaz, outro dia estava de um jeito, você sabe como tá agora, pregando arrepende em praça pública, rapaz. Esse homem é doido, e pior que tem gente se convertendo. Você precisa ver, rapaz, tem um maluco lá pregando na piedade, já tem mais de 100 querendo se batizar. E ele está com a caixinha de som, viu? Imagine no dia que tiver com o trio elétrico. Então, eu não sei porque eu estou dando risada pro irmão José. Eu falei que coisa subjetiva, né? Misericórdia, Senhor. Então a ideia é que, irmãos, o que falta, e eu tenho falado isso de maneira repetitiva, não é pregadores, pastores com cabelinho bonitinho, sabe, com teologia certinha. O que está faltando nesse mundo é o que sempre faltou, homens de Deus. Homens, mas me perdoem as mulheres, homens cheios do Espírito Santo, dispostos a entregar a sua própria vida para que outros tenham vida em Cristo Jesus. As mulheres serão auxiliares importantes nesse processo. Mas o papel de pregar é dos homens. Muitas vezes a maioria tem se escondido atrás das suas mulheres. Por pura covardia. Não somos assim. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam, não é este o que estava sentado pedindo esmola? Pai, outro dia estava aí vendendo gás, agora só fala de evangelho. Rapaz, tem alguma coisa de errada, rapaz. É assim que tem que ser, irmão. Amém. A gente tem que botar esse mundo de cabeça para baixo. Que o Senhor nos ajude a vencermos todas as nossas vergonhas. Amém.
Todos os nossos temores já começaram em mim. Sou uma pessoa tão tímida. Talvez você não veja isso enquanto eu estou pregando aqui, mas para mim evangelizar alguém de maneira pessoal é muito difícil. E eu tenho orado sempre a Deus que essa dificuldade não me impeça de dividir a minha fé com quem eu tenho que dividir. É isso que é ser avivado. É não medir esforços para que outras pessoas também recebam vida. É entender que a necessidade desse mundo é de ser salvo. Não de ser salvo da economia, de doença, mas ser salvo do pecado. Foi o pecado que entrou no mundo e trouxe a ele a morte e a destruição. A única forma que nós temos de salvar alguns é por meio da pregação do Evangelho. Não salvaremos a todos, mas pela graça de Deus alguns serão salvos. E nós somos chamados a participar dessa obra tão excelente. Glória a Deus. Versículo 9, uns diziam, é ele, e outros, não, mas se parece com ele. Sempre vai ter o grupo, né? Do que acredita e do que não acredita. E nada, varão, está querendo me enganar. Está querendo enganar, você pensa que eu não sei? Ele está parecendo esse pastor da televisão. Ele está querendo dar um de bonzinho, daqui a pouco começar a pedir dinheiro. Bem que esse negócio de gás começou a cair mesmo, né? Então aí ele vai começar a pedir dinheiro. Eita. E eu soube que ele se juntou com um camarada de cabelo branco lá do Alto da Pomba, do Código de Farias. Ele junto, aí o negócio vai pegar, viu, rapaz? Tá um com a igreja de Código de Faria, outro com a igreja do Alto das Pombas. Rapaz, esse negócio tá crescendo, viu, rapaz? A mentalidade do ímpio, né? Sempre associa as coisas a dinheiro. Que coisa. Aí às vezes vem pra cá e se assusta, né? Ô, vai pedir dinheiro? Por que você quer dar? Não, o cara não vai pedir não. Então os vizinhos, versículo 9, uns diziam a ele, outros diziam não é ele. Porém ele mesmo dizia, sou eu, rapaz, sou eu, sou Quinho. É eu, rapaz, eu tô em Carlos. Eu mesmo, rapaz, rapei o cabelo, mas sou eu mesmo aqui. Tão bom, irmãos, quando o Espírito Santo faz isso com alguém, né? Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Como é que você está vendo agora, rapaz? Agora só com a Bíblia na mão, até devocional faz. Precisa ver com o irmão José de manhã. Coisa bonita, faz esse mãozinha. Tão bonito, irmão, quando a pessoa está avivada. Sabe? Eu podia dizer, eu falo isso de Quinho assim, porque a gente brinca com ele, mas eu podia dizer isso de todos vocês. Né? O irmão Reginho está aqui com a gente. Como a gente tem um carinho especial pelo irmão Reginho, sua esposa. Muitas pessoas talvez não tinham a mínima expectativa do irmão Reginho quando ele chegou aqui, né? Outras pessoas vieram junto com ele e ele está aqui com a gente até hoje. Muitas pessoas passaram por aqui, talvez pudessem estar aqui com a gente. Ele está aqui, ajudando na obra, sempre que pode, com a mão, a esposa dele. Que o Senhor faça cada vez mais os nossos olhos se abrirem, irmãos, para que a gente enxergue qual é a nossa real necessidade, qual é o nosso real problema. Nosso problema não é falta de dinheiro, não é falta de saúde, nosso problema não é falta de aparente felicidade emocional, nosso problema é falta de Deus. Se a gente colocar mais Deus na nossa vida, irmãos, tudo vai melhorar. Tenha certeza absoluta disso. O mundo vai tentar convencer a gente com todas as forças que essa ideia não é certa. O mundo vai tentar dizer, hoje até eu coloquei um texto que fala sobre isso. Qual foi a primeira coisa que Faraó fez quando Moisés chegou lá no Egito, mandando ele liberar o povo para adorar a Deus? Faraó fez o quê? Mais trabalho. E é tão forte aquilo que Faraó disse, vamos ver se esse povo vai querer continuar adorando a Deus quando eu botar trabalho no lombo deles. Quero ver se eles vão querer aguentar. Eles vão chegar em casa quebrado, meu filho. Quero ver se vai aguentar ir para estudo de noite. Faraó sabe como é que trabalha a carne do ser humano, mas ele não faz a mínima ideia do que o Espírito Santo pode fazer como crente. Né? Que maravilha isso. Então aqui respondeu
Respondeu ele, o homem chamado Jesus. É tão bonito isso, né? Ele ainda não tinha intimidade com Jesus. O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse, vai, lava-te no tanque de Siloé. Então eu fui, lavei e estou vendo. Olha que coisa simples e bonita, né? A maneira como ele conta, assim, uma coisa tão natural. Oh meu Deus, como seria tão bom se obedecer a Cristo fosse tão natural, né? Foi lá, Cristo mandou eu perdoar, eu perdoei. Estou sentindo um alívio aqui no peito. Sabe esse alívio que está aí? Talvez seja porque você não perdoou quem deveria. Eu fui lá, eu estava com a dor aqui no peito. Aí Cristo disse assim, perdoa. Aí eu perdoei. Eu estava lá, meu dia estava horrível. E aí Cristo disse assim, ama o teu inimigo. Aí eu amei. E meu dia melhorou. Oh meu Deus, se fosse assim, né? Mas é impressionante como a gente complica tudo. Olhe, que a tua mão direita faça as coisas, mas que nem a esquerda saiba. Ah, meu filho, se a gente fizer uma coisa de bom, a gente quer fazer propaganda. Ó, eu não quero me gabar. Eu não quero tocar trombeta. Mas a gente está distribuindo cesta básica para a gente que precisa, né? Porque isso é um papel da gente, enquanto ser humano. Amém, varão? Precisa falar? Perdeu o varão. Eu não quero tocar trombeta, mas essa noite eu peguei de 5 da manhã, 10 da noite, de oração. Só o Salvador. Não orei nem por outro Cristo, só o Salvador. E de 10 da manhã, meio-dia, eu fiquei orando por São Paulo, Rio de Janeiro. Não, meu filho, você está orando, é você e Deus. Seria tão bom se a gente obedecesse nessa simplicidade desse cego, né? Ele foi lá, mandou eu me lavar e eu lavei. E deu certo? Rapaz, deu, eu estou vendo. Você acha que se você perdoar o próximo, não vai dar certo, não? Você acha que se você amar o inimigo, o negócio para você não vai melhorar, não? Você acha que se você confiar em buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas você vai acrescentar, não? Na mesma simplicidade. Porque a fé é uma coisa simples, irmão. Quem complica ela é o diabo. O diabo, ele aprendeu algo que ele ensina para o homem. A gente tem um ditado, eu sempre me esqueço, eu não sou muito bom de ditado popular, mas tem um ditado que diz alguma coisa que você cria problema para vender solução, não é um negócio assim? É como aquela moça que não entendia nada de carro, e o carro dela não tinha nada, aí o mecânico olhou, rapaz, aí rebimboca da parafuseta. Né? Uma peça caríssima, na verdade às vezes era a tampa que estava solta. Né? Então tem gente que vende problema, né? Eu não sei se é esse o ditado, né? Que fala de problema para vender solução. As pessoas fazem isso. Não, o evangelho é muito difícil. Tem que fazer um curso fiel de liderança. Tem que fazer um curso de teologia, um seminário, porque senão você não vai conseguir compreender nada. É mesmo, filho. Rapaz, as pessoas da Bíblia aqui eram tudo humilde. Era tudo pobre, mal analfabeta. Será que tudo ficou fora do céu porque não entendeu a profundidade, a complexidade de onde chegou a teologia? Rapaz, tem uns termos teológicos hoje em dia, supralapsariano. Rapaz, quando uma pessoa me fala isso, eu digo logo, me respeite. Me respeite. Sou seu amigo, mas não falte respeito comigo. Né? É uma coisa assim, eu não sei você, irmão, mas eu sinto um certo, sabe, uma vergonha dessas pessoas. Por que usar termos assim? Só para achar que sabe mais do que alguém que não sabe o que é esse termo? Meu Deus, hoje a gente tem o Google. Se você jogar qualquer palavra no Google, sai a resposta lá o que é. Mas a pessoa acha, não, eu sou... Você já viu, se você for ver o Facebook de alguns, eu sou calvinista, reformado, dispensacionalista, de não sei o quê. Rapaz, a pessoa tem umas 300 definições do que ele crê. Aí você pergunta, e você é quem? Rapaz, eu sou de Cristo. E desse crucificado. Pronto, sou eu. Não foi o que Paulo disse que pregava em 1 Coríntios? Mas é isso. É isso que os fariseus vão tentar fazer com esse homem. Querer tirar a simplicidade do evangelho. Mas ninguém consegue fazer isso com alguém que está avivado.
alguém está avivado, entende que uma das coisas mais lindas do Evangelho, que é tão lindo, como eu falei, é a simplicidade dele. Desde a criança até o mais idoso, desde o menos estudado ao mais estudado, vai entender o Evangelho da mesma forma. E isso faz com que os soberbos e os sábios segundo o mundo fiquem o quê? Indignados. E nada, estou gastando maior dinheiro, maior tempo em curso de teologia, e aquele pastor está dizendo lá que só se eu ler a Bíblia e orar, eu já entendo de Deus. Não aceita esse negócio não, tenho meu mestrado, meu doutorado, você respeite, viu? O problema é seu, meu filho, do dinheiro que você gastou nisso. Até porque eu aprendi com o meu Jesus que tudo que é bom vem de graça pela graça. Se você gastou dinheiro para obter seu conhecimento bíblico, você fez um péssimo investimento. Você não investiu no reino de Deus, e sim no das trevas. Investimento no reino de Deus fala de vidas, e não de um conhecimento pago. Sabe quem tentou fazer isso? Um homem lá no livro de Atos. Chegou para Pedro e para os apóstolos e disse: rapaz, a gente também quer esse conhecimento que bota a mão nos outros e os outros começam a ter o Espírito Santo. Quanto é? Quanto é esse curso? Não tem curso não para isso. Que o seu dinheiro seja maldição contra você. Muitas pessoas estão amaldiçoadas nessa maldição. Não perceberam. Versículo de número 12. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Eu estou atrás dele, mas não sei. É tão bonito quando uma pessoa honesta, né? Não sei você, irmão, mas eu acho que honestidade é algo tão bonito. Principalmente quando é uma honestidade bíblica. Porque honestidade mundana, de belo não tem nada. Levaram, pois, os fariseus, o que dantes fora cego. Levaram, pois, aos fariseus. Aí, meu irmão, no momento que você é avivado, o que vai acontecer com você? Você vai ser provado. Logo depois de Jesus iniciar o seu ministério, sendo batizado por João, ele vai para onde? Para ser o quê? Tentado. Vamos ver se você está avivado mesmo? Vamos ver se é a vera? Vamos ver se é de verdade? Qual é o primeiro teste? A religiosidade. Não foi assim com o peregrino? Logo quando ele iniciou o caminho, quem foi que veio? O senhor sabedoria lá, que disse para ele, olha, tem uma cidade ali que tem legalidade, civilidade, moralidade, vai por ali que você se dá bem. E aí, quando ele chegou lá, meu filho, foi que ele encontrou fogo. Ia ser destruído. E aí eu acho que é o evangelista que aparece lá e disse, meu filho, o que você vai fazer aqui, rapaz? Eu disse para você caminhar em outro lugar, rapaz. Rapaz, mas um camarada foi com uma conversa tão bonitinha. Disse da moralidade, da civilidade, que ia me ajudar a tirar o fardo aqui. Eu até acreditei, rapaz. Cuidado, irmão. Existe o caminho certo, existe o caminho errado. O caminho da religiosidade nunca salvou ninguém. Que digam os fariseus. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. E era sábado. Olha o problema. Era sábado. Tem dia, viu? Para você ser cristão, tem dia. Que nada, varão. Esse negócio de ir para estudo bíblico segunda-feira. Qual é o dia de ir para a igreja, Leval? Não é domingo? Todo mundo vai para a igreja domingo. Um católico vai para a igreja domingo. Um evangélico vai para a igreja domingo. Eu é domingo. Aí agora segunda-feira quer ir também. Olha para ver. E eu não vou nem dizer nada, porque terça-feira, quarta, quinta e sexta. Rapaz, esse povo não tem o que fazer não, rapaz. Não, rapaz, o dia é domingo. Não é assim? Qual é o dia de ir para a igreja? Qual é? Domingo. O que vocês estão fazendo aqui, ô? Rebanho de quem tem que fazer? Alma. Ô, Jesus, ajuda. Então, há um problema com a sociedade. Se você for crente um dia, ninguém fala nada. Mas se você quiser ser crente todos os dias da semana, louco. É verdade. Assim mesmo. Você está doido, vai perder tudo. Aí você diz, mas eu não tenho nada. Agora aqui tá louco mesmo. Fusível queimou. Mas você tem nada, rapaz? Valoriza as coisas que se ganham. Não sei o quê. Então, era sábado, o dia em que o fariseu fez o lodo. O dia em que Jesus fez o lodo.
lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, perguntaram: como chegar a ver? Ao que lhe respondeu: aplicou o meu lodo, os meus olhos, lavei e estou vendo. Olha a simplicidade que ele repete. Você já percebeu aqui que é a segunda vez que ele repete, viu? Ele não vai repetir mais. Por isso alguns fariseus diziam: esse homem não é de Deus. Que homem é esse? Jesus. Eles estão dizendo que Jesus não é de Deus porque Jesus curou no sábado, porque não guardava o sábado. Diziam os outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. Até eles não se dão, né? Você pegar os religiosos, eu não vou dizer nome de igrejas hoje não, mas se você pegar algumas denominações hoje em dia, nem eles se entendem, né? Até eles brigam entre si. Por quê? Porque tudo que eles querem é o quê? Dinheiro e poder. A maioria das pessoas, irmãos, não quer descobrir o que é certo. Ela quer estar certa. Por isso, se você quer estar certo, você está no lugar errado. Porque esse é o lugar onde você aprende que você está errado, para seguir aquele que está certo, Glória a Deus. que é Cristo. Glória a Deus. Mas a maioria das pessoas quer estar certa. Pouco importa se elas estão certas ou não, mas elas querem que os outros pensem que elas estão. Olha o que a gente vê, essa palhaçada. Um diz que tem que tomar um remédio, outro diz que tem que tomar outro remédio, um diz que tem que voltar a abrir o comércio, outro diz que tem que voltar a fechar o comércio. Fica todo mundo sem entender quem é que está certo, né? E nessa coisa já morreram 44 mil pessoas. Abre, fecha, toma esse remédio, não toma, e todo mundo morrendo aí. Percebeu, irmãos, isso é o ser humano. Às vezes a pessoa até sabe que está errado, mas ela não vai admitir. Pilatos sabia que Jesus era inocente, mas ele condenou Jesus à morte mesmo assim. Que coisa, né? Esse homem é inocente, ele disse isso, irmão. Então como é que condena à morte um homem inocente? E depois ainda tem a cara de pau de lavar as mãos. Olha, que cara de pau. Então aqui, versículo 17. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito deste, visto que lhe abriu os olhos, que é profeta? Respondeu ele. Olha, primeira coisa, rapaz, camarada, no mínimo, olha, por baixo, ele é profeta. Eu acho tão bonito esse capítulo. Quanto mais eu estudo esse capítulo, eu estudei algumas vezes, assim, do ano passado para cá, mas é apaixonante, irmãos. Por baixo, olha, no mínimo ele é profeta. E quando ele fala isso, irmãos, ele está falando algo muito grandioso, porque já havia 400 anos que Deus levantava profeta. E o profeta que Deus tinha levantado, João Batista, não tinha feito nenhum sinal. Então ele está dizendo, esse é um homem de Deus. O que é um profeta? É um homem de Deus que fala da parte de Deus. E ele está revelando um dos ministérios de Cristo. A gente já falou, né? Que Cristo tem 3 ofícios básicos. O de sacerdote, o de profeta, o de rei. Você percebeu que o conhecimento salvífico, ele vem de dentro para fora. A semente é plantada, e então ela germina de dentro para fora. Se o Espírito Santo não for o seu tutor, ninguém pode te ensinar nada da parte de Deus. A Bíblia é um livro que você aprende com o autor do seu lado. Olha que privilégio. Você já imaginou ler um livro e o autor do livro lá do seu lado dizendo, aqui ó, foi eu que escrevi isso aqui, ó, isso significa isso é a Bíblia. Se o Espírito Santo não estiver do seu lado, você não sabe para onde vai nem para onde vem. Mas esse homem aqui já estava aprendendo. Versículo 18. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. E aqui é o segundo processo. Esse processo é o mais doloroso. Muitas vezes sermos mal interpretados por estranhos não vai doer tanto quanto sermos rejeitados pelos nossos conhecidos. Esse homem estava sendo repreendido por fariseus. Era a liderança religiosa. Mas eram pessoas que nunca representaram, nunca tiveram nenhuma proximidade com ele. Nunca se preocuparam com ele, até porque o viam como amaldiçoado.
Então, muitas vezes eu e você somos julgados, maltratados, caluniados por pessoas que não conhecemos ou que já sabemos que não pensam muito bem da gente. Isso não dói tanto. Mas sabe o que é que dói, irmãos? É quando pessoas que a gente ama e que muitas vezes nós esperávamos também ser amados, essas pessoas, elas nos rejeitam porque agora nós estamos do lado de Cristo. Essa é uma prova muito difícil de ser superada por um avivado. E os interrogaram. Interrogaram quem aqui? Versículo 19, os pais. É este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: sabemos que é nosso filho, e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora. Quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem. Olha, falará de si mesmo. Ah, pai, os pais deixaram o menino, olha, por ele mesmo, meu filho. Olha, meu filho, a gente botou você no mundo, você nasceu cego, mas agora você está querendo botar a gente na lenha, rapaz? Está querendo botar a gente no fogo, meu filho? Ô, meu filho, que é isso, meu filho? E a gente está vendo aqui que esses pais aparentemente não tinham um relacionamento muito bom com o filho, porque o filho era mendigo. Você percebeu que o filho era mendigo? Aqui, ó, nos versículos anteriores. Versículo 8 do capítulo 9. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo. Ele era mendigo. Então os pais não chegavam junto aqui não. Ainda mais agora. Mas não sabemos como vê agora. Ao que lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntai a ele. Idade tem, falará de si mesmo. Isso disseram os seus pais porque estavam com medo. Olha que coisa, irmão. Os pais estavam com medo. A obrigação de um pai cristão era a vida pelo seu filho. Estar à frente dos desafios. Tomar a primeira flechada. Mas a gente percebe que sem Cristo não existe amor. Só existe hipocrisia. Todo dito amor sem Cristo é falso. O amor verdadeiro só existe em Cristo. E aqui a gente vai ver um amor como de pai e filho completamente deixado de lado. É o que o apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo 3. Faltará às pessoas o amor natural, o amor de pai para filho. Então ele diz: porque estavam com medo dos judeus, pois estes haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: ele idade tem, interrogai-o. Olha, o que foi que o pai fez e a mãe? Problema dele. Acabou comigo, quero ir embora. Vou voltar para minha casa. Quiser matar, mata. Quiser, faz o que vocês quiserem aí. Eu não tenho nada a ver com isso. Estava cego, estava tudo bem. Agora fica enxergando que era problema. Você sabia que tem pai que preferia o filho bebendo do que o filho na igreja? Por quê? Porque quando bebia, havia uma identidade com o mundo. Meu filho era normal. Mas agora meu filho é um bitolado. Sabe? Agora está com o negócio de pregar o evangelho para os perdidos. Olha que loucura, rapaz. O mundo é assim, irmão. O mundo acha bonito um cantor como Elvis Presley, que morreu com de overdose de calmantes misturado com uísque, se eu não me engano, não foi isso mesmo? Uma atriz, Marilyn Monroe, que foi encontrada morta em cima do seu vômito, se eu não me engano. O mundo acha bonito cantores como Mamona Assassina, que ensinavam às crianças coisas imorais e morreram com a queda de um avião. É isso que o mundo acha bonito, irmão. O mundo acha bonito pegar crianças e transformar adolescentes em seres imorais por meio de danças promíscuas. O mundo acha bonito essas coisas. Meu primo, a família de minha mãe lá, meu primo dizendo, eu que botei meu filho para beber com 15 anos de idade, que dei a primeira cerveja dele.
Para eles isso é bonito. Né? É uma das características de que virou homem. Não, já pode sentar aqui e tomar cerveja aqui como um homem. Desde quando isso é ser homem? Que aspecto de hombridade é encher a cara de álcool? Então a gente está num mundo, irmãos, que é isso aí. Mas se você se propõe a andar na contramão desse mundo como alguém que foi avivado, não espere a aprovação nem dos religiosos e nem da sua família. Glória a Deus que recebemos uma família em Cristo. Mas não espere a aprovação do mundo, de nenhum aspecto dele. Porque todo tipo de expectativa que nós criarmos nessa forma, vamos nos frustrar. Em cada uma delas. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e disseram, já quero concluir por causa do horário, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ó, eles não podem dizer nada contra o milagre, porque os próprios pais estavam dizendo o quê? É cego. Mas eles dizem o quê? Da glória. Mas da glória a Deus é da glória a quem? A Jesus. O Pai escolheu ser glorificado na pessoa do Filho, aonde Ele fez convergir todas as coisas, o Pai entregou na mão do Filho, porque isso foi do seu agrado. O Pai se agrada em ser glorificado na pessoa do Filho. E é isso que os fariseus nunca entenderam. Dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ah, eu acho lindo, irmão, porque um camarada que está avivado, que é cheio do Espírito Santo, quando tem oportunidade de falar de Jesus, ele não fica calado, ele fala. Eu acho isso lindo. Ele podia ficar calado aqui, já não gerava problema para ele, né? Se ele ficasse caladinho aqui, ele saía ali do sinédrio sem maiores problemas. Mas ele estava avivado. Calar a boca, meu filho, de quem está cheio do Espírito Santo é um problema. Que o diga às terças-feiras. Misericórdia. Então, não entendi porque o povo está dando risada. Esse povo, né? Ele retrucou, se é pecador, não sei. Olha que coisa linda, irmão. Irmãos, ninguém queria defender Jesus nessa altura. Estava todo mundo com medo de ser perseguido. Até os irmãos de Jesus rejeitavam a Jesus. Capítulo 7 de João diz que os seus próprios irmãos não criam nele. Aí chega esse homem aqui que tinha acabado de conhecer a Jesus e diz, você pode falar mal de quem você quiser, mas mal de Jesus na minha frente você não vai falar, não. Olha que coisa, irmão. Que ousadia, né? Que ousadia desse jovem. Sabe onde eu vejo uma ousadia semelhante? Davi. Olha, seu Golias de Araque. Você pode falar o que você quiser do Senhor Deus filisteu aí. Agora, se você quiser falar de Jeová, você vai lavar sua boca com sabão. Um jovenzinho, tampinha. Glória a Deus. E aqui um ex-cego. A mesma ousadia no espírito. E ele retrucou, se é pecador não sei, uma coisa eu sei. Eu era cego e agora eu vejo. Eu vejo. E eu não vou dizer para ninguém que eu não vejo. Está errado. Isso está errado, isso está errado, isso está errado. O certo é isso, isso, isso. Eu vejo. É assim que está na Bíblia. Ah, mas você está querendo me dizer então que agora nenhuma igreja está certa? Se não tiver seguindo a Bíblia, não está. Não está. Então só vai ficar uns poucos. É isso mesmo. Eu vou dizer que não vejo? Eu vou dizer que está certo o comércio dentro da igreja? Eu vou dizer que está certo o pastoreio feminino? Eu vou dizer que está certo uma série de atitudes abomináveis que têm sido cometidas no meio do povo de Deus? Só para poder agradar os religiosos da nossa geração? Eu vejo. Eu não posso dizer que eu não vejo. Eu vou dizer que a casa de Deus tem que ser levada com desordem e indecência? Não, eu vejo, eu li a Bíblia. O Senhor abriu os meus olhos, colocou a sua palavra no meu coração. E eu vejo agora. Coisa linda, irmãos. Perguntaram. Versículo 27. Já vou disse, não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-se seus discípulos?
Que ousadia. E aí, vamos lá? Um que está avivado, ele quer fazer o quê? Evangelizar. Olha, que ousadia, né? Ah, meu filho, vocês querem também ser discípulo de Jesus? Vamos lá, eu vou fazer a faladeira aqui para vocês. Mas cuidado, que a fé não é de todos. Então o injuriaram. Olha, se prepare. E lhe disseram, discípulo dele és tu. Olha, já pensou uma pessoa virando para você e dizendo, você é um discípulo de Jesus? Eu digo, oh, glória a Deus. Quando uma pessoa diz, seu fanático, eu acho que tão assim, né? Só no meu coração como um dos maiores elogios. Às vezes eu peço para Deus para não me soberbecer, por isso que eu fico tão doente, eu acho. Porque eu acho que eu sou chamado de fanático quase todo dia. Mas nós somos discípulos de Moisés. De quem, meu filho? Você nem conhece Moisés. Moisés estava outra hora ali com Jesus, do lado dele, dizendo, ouça Jesus. Verdade. Moisés disse que quem não ouvisse a Jesus devia ser morto. Vocês seguissem Moisés, vocês estavam tudo era com medo. Que o primeiro a matar vocês era ele. Que foi que Moisés disse? Será levantado um profeta como eu, e todo aquele que não lhe ouvir, que seja morto pelo povo. Moisés estava falando de Josué? Não, Jesus. E ele dizendo aqui, se confia em Moisés. Olha, Moisés só unha e carne com Jesus, meu filho. É igual um pessoal que diz assim, pastor, eu gosto de palavra. Meu filho, quando eu sento 2 minutos para ensinar a Bíblia, a pessoa corre. Eu digo, a gente não gostava da palavra. Rapaz, eu vou dizer uma coisa, viu, pastor? Eu amo a Bíblia. É mesmo, então somos 2, senta aqui. Não fica 5 minutos. É, mas não, meu filho. A maioria dos evangélicos que você for conversar hoje, eles vão lhe dizer isso, né? Ah, comigo é na palavra também. Lá na minha igreja é na palavra. Ô, meu filho, essas é que eu tenho mais medo. Quando uma pessoa diz isso pra mim, você pega 2 versículos aqui, duas passagens do Novo Testamento. Ah! Blasfêmia! Eu digo, Chile, mas eu fiz ler. Não, você está blasfemando o Espírito Santo. Eu só li o texto. Mas comigo é da palavra, viu? Só se for na sua. Porque na de Deus é que não é. É a mesma categoria desse povo aqui. Ah, a gente é discípulo de Moisés. Mentira, rapaz. Vocês gostam mesmo de Moisés, vocês prestaram atenção no que ele falou. Estava todo mundo ajoelhado diante de Jesus agora. E não combatendo a ele. Não era não? Então, cuidado com esse da palavra aí. E você nunca sabe que palavra é essa. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas nem sabemos de onde é esse. Respondeu-lhe o homem, nisto é de estranhar. Rapaz, esse camarada é gente boa, viu? Nisso é de estranhar, que vós não sabais de onde ele é, e contudo ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Olha que teologia precisa. Percebeu? Ele aprendeu essa teologia na faculdade, foi o Espírito Santo. O que faz separação entre a gente e Deus? O pecado. O pecado. Olha ele dizendo aqui. Sabe o que ele está falando aqui? A doutrina que a gente falou. Logo no começo, qual é? Da depravação total do homem. Deus não atende pecadores. Imagine, camarada que vivia jogado. Quando foi cheio do Espírito Santo, já estava pregando teologia para doutores de teologia. É assim que Deus faz, irmão. Eu fico apaixonado cada vez que eu leio a Bíblia. Respondeu-lhe o homem, nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, contudo me abriu os olhos. Sabemos que se alguém teme a Deus e pratica a sua, porque um temor que não leva a obediência é um falso temor. Ah, eu tenho. Se você vai ver muitas vezes Acabe rasgou as vestes, sabia? Teve uma hora que Acabe deu uma de eu estou arrependido, rasgou as vestes, mas era mentira, rapaz. Era para enganar, para tirar de tempo. A mesma coisa, Esaú não fingiu que chorou, mas era mentira. Tanta gente passa por esse processo mentiroso, achando que pode enganar o Espírito Santo. Quem pode enganar aquele que perscruta as profundezas do nosso ser? Por isso ele diz aqui,
Sabemos que se alguém teme a Deus, pratica a sua vontade, a este ele atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter. Você pode falar mal de Jesus, mas não vai ser na minha frente. O que é isso aqui? Regenerado, avivado, avivamento pessoal, dê o nome que quiser. Isso é avivamento. É quando falar de Jesus se torna incontrolável. O apóstolo Paulo estava passando um tempo em Atenas. Não era o projeto do apóstolo Paulo pregar em Atenas. Ele estava esperando os companheiros de viagem dele que ele havia enviado a outro lugar. Mas quando ele viu a idolatria dominante de Atenas, ele disse: eu não posso ficar calado nesse lugar. E ele foi e começou o quê? A pregar. O apóstolo Paulo, danado. Glória a Deus. Eu acho que é maravilhoso, irmãos, como a gente espera passar por esse tipo de avivamento. Aonde falar de Jesus é incontrolável. O viver Cristo, né, é um desejo da nossa alma. Este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito, mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado, ensina-nos a nós. Olha, onde foi que você fez o doutorado? É Winston? Onde foi? É no Jamboree? Seminário Evangelista de onde? Dallas? Onde foi que você fez o seminário? Agora quer pregar. Vê se pode. Não compra nenhum terno, quer pregar. Não é não, meu irmão. Só vocês são doidos mesmo para ouvir. Porque o povo quer isso, irmão. Qual o livro que você escreveu? Quais são os diplomas que estão na sua estante? Não, irmão, o que conta é há quanto tempo você anda com Deus? Qual a mensagem Deus te mandou nos entregar? É isso que a gente já está perguntando, irmão. Mas não é isso que a igreja de hoje quer. A igreja de hoje se preocupa muito mais com diplomas e honrarias inúteis. Glórias vãs. Toda a glória humana é uma glória vã. É como a erva do campo, que hoje existe e amanhã não existe mais. Mas aquilo que Jesus começa, Jesus termina e continua. Ouvindo Jesus que tinha expulsado, encontrando, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? O que Jesus está perguntando a esse jovem? Você acredita no Messias? Ele já havia dito que Jesus era profeta, ele já havia dito que Jesus era homem de Deus, e ele já havia dito que ninguém falasse mal de Jesus na frente dele. E agora Jesus está na frente dele. Porque aqueles que me honram, eu honrarei. Eu vi. Eu não estava lá fisicamente, mas eu estava lá espiritualmente, porque eu sou 100% homem, 100% Deus. Eu vi como você me defendeu lá na frente daquele povo. Estou aqui. Você crê no Filho do Homem? Eu sei que você crê. Maravilha. E ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? Jesus disse: já tem visto, e é o que fala contigo, sou eu. Olha eu aqui. Sou eu. Sou o Messias. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o ar. Isso é avivamento, irmãos. É quando Deus pega um vaso podre, como a gente, e transforma em verdadeiros adoradores, que adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Que seja assim nessa noite. Começamos com Jesus, falamos de Jesus, e que Ele continue na nossa vida, irmãos. Prosseguiu Jesus: eu vim neste mundo para juízo, a fim de que os que veem, não veem, vejam. É eu e você. Mas aqueles que dizem que veem, se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis nós vemos, subsiste o vosso pecado. É o que José sempre fala para a gente, irmãos. Desde que ele começou a pregar o Sermão do Monte, eu jamais vou me esquecer quantas vezes o Espírito Santo tomou a boca do nosso irmão amado para dizer: bem-aventurados são os pobres do Espírito, porque destes é o reino dos céus. E recentemente ele falou de maneira tão espiritual sobre o perigo do orgulho.
Esse é um pecado que deixará muitos fora do céu, o orgulho. Você chega para a pessoa, irmão, está escrito na Bíblia. Olha, irmão, é simples, está escrito de maneira clara, não é assim não. Ó, varão, você está querendo simplificar uma coisa que é complicada. Isso é porque você não fez faculdade de teologia. Isso é porque você não tem doutorado, pós-doutorado. Isso é porque a sua igreja tem 10 anos, sua igreja não tem 300 anos como a nossa. E aí você está querendo simplificar uma coisa que é complicada. Por exemplo, vocês estão acompanhando o que está acontecendo nos Estados Unidos? A questão do racismo. O segurança que foi morto por um policial. Você sabia que lá nos Estados Unidos o racismo surgiu dentro da igreja? Os Estados Unidos foram fundados por evangélicos vindo da Inglaterra. Foram esses evangélicos que contrataram escravos na África. E eles eram evangélicos. Quando houve o avivamento da Rua Azusa, não sei se alguns de vocês sabem o que é isso, mas é o surgimento da igreja pentecostal moderna. Quando houve o avivamento da Rua Azusa, um dos grandes problemas é que naquele avivamento existiam pessoas tanto de cor branca quanto de cor negra, né? E aí teve que ter duas igrejas, porque os brancos não iam para a igreja dos negros. Essa segregação durou quase 50 anos. E eles se diziam evangélicos. E até hoje. Você acha que eles são evangélicos? Você acha que uma pessoa que é cristã de verdade se diferencia da outra pela de uma cor de pele? Uma idiotice dessa, cor de pele? Glória a Deus. Então a gente vive debaixo desse mundo de engano, de mentira. Onde as pessoas dizem que são de Cristo, na verdade nunca nem andaram com Ele um passo sequer. Pessoas que você diria, meu Deus, que homem espiritual, foram pessoas que mandaram para a morte inúmeros escravos. Sabia disso? Mas você acha que ele é espiritual porque ele leu algum livro do passado, escreveu umas coisas bonitinhas e pronto, ele é espiritual. Quer dizer que é só pregar um sermão bonito e agora é crente? Então, meu filho, você vai ser enganado pelo primeiro demônio que entrar aqui, pelo primeiro falso mestre que fizer um sermão, sabe, ortodoxamente perfeito. Uma das igrejas mais preconceituosas da história do mundo é a igreja presbiteriana. Sabia disso? Ela surgiu lá nos Estados Unidos, no meio desse racismo. E até hoje, vive debaixo desses moldes. Fala isso aqui. Por quê? Porque machuca. Quem quer crescer no meio da mentira, irmãos, não ama a verdade. Por que encontros como o nosso são tão combatidos pelos religiosos? Porque aqui a minha preocupação com vocês e a sua preocupação conosco, nossa preocupação uns com os outros é o quê? É o que está dentro. Não é o em volta. Eu não ligo se você tem cabelo ou não, a cor da sua pele, se você é magro, gordo, pobre, rico. Eu quero saber como está a sua alma. Eu tenho que estar cheio do Espírito Santo aqui, eu não tenho que estar engomadinho, não. Eu não tenho que estar aqui todo perfeitinho do ponto de vista externo, não. Eu tenho que estar cheio do Espírito Santo aqui para trazer alguma mensagem da parte de Deus para vocês. Isso é avivamento. Quando as coisas externas, elas perdem a importância em relação às internas. Glória a Deus. O apóstolo Paulo diz, e nós nos ocupamos não com as coisas que se veem, porque as coisas que se veem, elas são transitórias, mas nós nos entregamos e nos ocupamos as que não se veem, porque estas sim são eternas. Que a gente possa aprender a valorizar esse avivamento que o Senhor tem produzido no nosso meio. Deus nos dará um grande presente e com os nossos próprios olhos enxergarmos frutos de sementes que Ele já começou a plantar. Vamos orar. Obrigado, Deus, por essa noite, por esse momento tão precioso, Senhor, onde mais uma vez a Tua voz foi ouvida por Tua graça. O Senhor conhece as nossas limitações melhor do que nós mesmos, mas foi o Senhor que nos deu, Senhor, da Tua santa palavra, da Tua muito maravilhosa sabedoria,
para que pelo Teu Santo Espírito, por Teu Santo Espírito, fôssemos ensinados, para que, atingindo a maturidade, possamos ensinar a outros. Ajuda, meu Deus, a cumprirmos a missão que nos foi dada, sem olhar para trás. Abençoa a vida da irmã Lani, do irmão César, no pequeno dia, que vai fazer cirurgia na quinta-feira, Senhor. Desde já intercedemos por essa causa, Senhor, em favor dessa cirurgia, que tudo ocorra bem, segundo a Tua graça. Abençoa, Senhor, a vida da irmã Zana. Ó Deus, o tratamento que ela tem feito, que tenha sucesso, que ela fique boa, Senhor, para a Tua glória, e ainda dê muitos frutos, que durem toda a eternidade, Senhor, glorificando o Teu nome. Abençoa, meu Deus, a vida de irmã Gisele e da pequena Helena, que sentem tanto, Senhor, falta de estar aqui com a gente, mas que elas saibam no Espírito, cada encontro, elas estão presentes no nosso coração, e temos certeza que nós nos delas. Abençoa, meu Deus, a vida da irmã Mirella, a vovozinha, ainda não sabe o que ela tem. Abençoa, Pai. O Senhor sabe. Obrigado pela vida dos irmãos que estão com chikungunya, Senhor. Pois eles são peças motivadoras, que nenhuma enfermidade nos apartará do amor de Deus. Abençoa, Pai, essa congregação que o Senhor plantou, e que ninguém pode fazer mal a alguém, aquele que o Senhor escolheu abençoar. Somos ousados no Espírito, Senhor, por Tua graça, pois é por Ti que nos sentimos protegidos, e não por mãos humanas. Que continue assim, que aumente, ó Pai, a nossa confiança em Ti, para que cada vez mais, desimpedidamente e ousadamente, preguemos o Teu Evangelho a toda criatura. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Salvem-se mutuamente com um cumprimento santo e não se esqueça de dizer a você mesmo: Deus está vendo.